Crônicas 20, o livro de 2 Crônicas. Os irmãos acharam aí? Depois disto, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos miunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria. Eis que já estão em Azon, Tamar, que é em Gebi. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor, e aplicou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aleluia. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Diga para o seu irmão: o pátio era novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem possa resistir. Diga assim: não há quem possa resistir a Deus. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada ou castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Diga assim: clamaremos na casa de Deus, e Ele nos ouvirá. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab, de Monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadisse, quando vínhamos da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, caso nos executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão fitos no Senhor. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jehiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Zir, encontrarmos eis no fim do vale, defronte do deserto de Jesuel. Neste encontro não tereis que pelejar. Posição, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dá. Ó Judá, Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saides ao encontro, porque o Senhor é convosco. Poder sentar-nos. Meus irmãos, nós estamos sempre ministrando os dias de campanha sobre vitória, sobre conquista. E a gente ouviu nessa noite de gente falando que não há conquista, não há vitória sem
sem luta, sem peleja. Não sei quantos estavam atentos aí. Eu precisei ir lá resolver algumas coisas lá com os nossos adolescentes, lá participando da sala deles, que não estava tudo ok. Mas eu estava ouvindo o que eles estavam falando aí. E é verdade, não existe vitória sem lutas. Não existe conquista sem que passemos por momentos que sejam estes momentos de aprendizado. E às vezes as pessoas elas passam por lutas e elas não conseguem ver as lutas como sendo propícia para aprender com as lutas. Estou falando das lutas da vida, dos problemas existentes, das dificuldades, dos obstáculos. E nem sempre os obstáculos que vêm são obstáculos que deveriam estar à nossa frente. Nós imaginamos que algumas coisas que estão acontecendo, dificultando a nossa caminhada, às vezes até são coisas que nós poderíamos ter resolvido lá atrás. Mas que por uma razão ou outra, Deus permitiu que pudesse elas estarem sendo reservadas para o dia, quem sabe hoje, de amanhã, ou quem sabe próxima semana. Esse texto fala de um povo. E de um povo que Deus estaria com eles, dando realmente um direcionamento quando eles saíram do Egito. E eles, ao sair do Egito, durante todo o trajeto, eles passaram por Enigedi. E essa região era uma região onde eles poderiam ter tomado posse dessa região, mas eles não tiveram dificuldade para esses outros povos que posteriormente eram povos que estavam se levantando para poderem lutar contra o povo de Deus. Existem inimigos, irmãos, que ficaram lá atrás, no nosso esquecimento, que na nossa caminhada nós passamos por eles e nós ignoramos. E mais na frente eles aparecem e querem até nos afundar e nos causar dano mesmo. E nessas lutas, irmãos, que nós estamos sujeitos a passarmos, assim como Josafá teve, nós não somos isentos de pararmos perplexos com uma situação e acharmos que a melhor forma é entregar isso. Às vezes nós ficamos com medo e achamos que não temos condições de vencer. Mas a gente observa aqui nesse texto, meus irmãos, existem algumas lições que nós podemos extrair e nós vamos compartilhar com vocês, de que são proveitosas para os nossos dias. Vocês observam que Josafá leva o povo a estar consciente da realidade. Havia uma peleja e havia um temor para encarar esta peleja, mas todos estavam cientes de que precisavam estar tomando uma posição e precisavam rever algumas coisas, que a única forma de vencer era envolvendo todos a estarem de pé diante do Senhor. E o texto diz que até as crianças estavam ali. Ninguém pense que pode vencer uma peleja sem que estejam unidos. A família precisa estar unida, a igreja precisa estar unida. Nós precisamos, irmãos, entendermos que a vitória está com aqueles que realmente estão prevalecendo, tomando uma posição mais firme naquilo que eles querem realmente conquistar. E nesse texto nós conseguimos aprender algumas coisas importantes. Diz que pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Diga para seu irmão: a hora de buscarmos a Deus é hora de estarmos recapitulando as coisas que para trás deixamos, mas que são novas todos os dias. Existem coisas que para trás nós deixamos, irmãos, que são novas. Às vezes nós estamos olhando para algumas coisas e dizemos: isso está
tempo presente. E às vezes nós estamos presos, irmãos, em coisas tão simples, quando Deus está fazendo coisas novas e nós não estamos percebendo. Não estou falando de estarmos pintando tempo, dando conforto, um tempo onde as pessoas possam olhar e dizer: o tempo está novo, as paredes estão novas. Mas eu estou falando, irmãos, de um tipo de vida, de comprometimento, de novidade de vida. Não basta somente o tempo estar novo, este templo físico, mas estou falando de morada de Deus, de casa de Deus. E sou eu que sou você. O pátio precisa estar novo, para que quando as pessoas possam chegar, elas possam sentir alguma coisa acontecendo. E quando nós ouvimos a palavra, ainda que a palavra seja ministrada de Deus, pelo presbítero, pelo diácono, pelo dirigente, você sinta que há algo novo acontecendo, porque Deus está ali manifestando, você começa a sentir a presença do Senhor, e o povo começa a se animar, e as crianças também querem ver o porquê que está acontecendo isso. Eu me lembro que quando Deus começou a fazer a manifestação da igreja, eu quando garoto, e observando aquelas coisas acontecendo, eu ficava assim dizendo: mas o que é isso? E algumas crianças começavam a rir, e alguns até zombavam, porque achavam que aquele povo estava embriagado. E outros diziam: rapaz, eu acho que perdeu o juízo, porque era tanta glória, era tanta alegria. E alguns meninos ficaram rindo, porque não entendiam aquilo que estava acontecendo. Mas a gente ficava curioso, querendo saber o que era aquilo. Porque algumas coisas novas Deus está fazendo naquelas pessoas que estavam ali. Essas pessoas que eram pessoas que tinham medo de sair na rua para pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, elas começaram a fazer isso com entusiasmo. Eu me lembro de uma vizinha que eu tinha, e quando eu jogava a bola, e a bola caía lá, ela rasgava. A gente perdeu muitas bolas. E a gente tinha pavor dessa mulher. Era uma mulher brigona. Para nós que éramos da rua, que ficávamos na frente da casa dela, todo mundo, ninguém gostava dela. Mas depois dela serviu Jesus. E ela falou com minha mãe, ela falou assim, ela podia me levar para a igreja que ela estava indo. E eu criado na igreja batista, eu fui para aquela igreja. E quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando quando criança, o que acontecia ali. E eu não entendia nada, porque eu via o povo falando mistério, e via ali Deus operando naquele lugar, naquela igreja. E eu comecei a entender por que aquela mulher mudou, ficou dócil, porque o comportamento daquela mulher mudou, porque o Espírito Santo entrou na vida daquela mulher, e as guerras daquela mulher, que eram guerras na alma, o Senhor tinha vencido por ela, assim como venceu por Josafá, que eram guerras físicas. Mas o Senhor mandou ele tomar uma posição. E tem muitas pessoas que estão passando por guerras espirituais, guerras físicas, e que não estão vencendo porque ainda não entendeu que tem que tomar uma posição para ouvir aquilo que Deus falou para Josafá. Josafá junto ao povo, e ali estava de pé. Mas ele mostra aquilo que Deus havia falado. Ele relembra aquilo que Deus tinha prescrito com relação ao comprometimento com a casa, com a aliança que tinha feito com o povo de Israel. E ele mostra tudo isso nesse texto. Ele diz: Senhor, porventura, tu não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Ele faz questão de lembrar que Deus tinha dado aquela terra. Mas ele faz questão de lembrar que Deus tinha firmado uma aliança com um homem chamado Abraão. Abraão, e ele fala: Abraão, teu amigo. E quando ele fala isso, ele relembra este pacto. E neste pacto estava o seguinte:
Se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste, fome, nós apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Se algum mal vier, ainda que pequenos, e venha o castigo, ainda que venha as consequências, mas neste lugar, Senhor, que nós vamos estar nos reunindo, vamos clamar no Senhor, e o Senhor por certo vai ouvir, porque esta é a tua casa, é o lugar onde tu estás manifestando, e nós vamos fazer isto, Senhor, nós vamos fazer isto, igreja de primavera, nós vamos fazer isso, meus irmãos brasileiros, onde você estiver me ouvindo nessa hora, onde você estiver, entenda isto, este é o lugar. Aleluia. E nós podemos. De que forma nós podemos? Diga para o seu irmão, a garantia da nossa vitória está na nossa fé. Convicção está naquilo que você se apoia. Não abra mão disto, meu irmão. Não abra mão, porque é a fé que nós temos. É o que nos impulsiona. Lembra que Josafá ele vai selado daquilo que Deus tinha falado, do comprometimento que ele tinha tido com Abraão. E ele faz citação a Abraão, meu amigo. E nós somos essa geração posterior. Estamos firmados na tua promessa, Deus. Nós estamos firmados na tua palavra. Por isso, através desta fé que eu tenho em ti, nos Espíritos Sagrados que eu te apoio. Se alguma vez você duvidou disto, veja como Deus responde a aqueles que creem firmemente na sua palavra. Eu confesso que já passei situações que eu fiquei, meu Deus, e agora eu faço o quê? O que, Senhor? Eu vou orar. E quando eu oro, eu busco uma resposta, vou nas escrituras, leio a palavra. E começo a falar com Deus em espírito. Já orei, agora eu começo a falar com Deus. Deus, e agora? O que eu devo fazer? E muitas das vezes, irmãos, Deus diz para mim, não faça nada. Irmãos, é a hora mais difícil. Você ouve Deus dizendo, não faça nada. Porque somos tendenciosos a achar que só vamos resolver as coisas se nós fizermos alguma coisa. Só vai acontecer se a gente fizer. E tem coisas, irmãos, que não é para a gente fazer. Não neste tempo. Não do jeito que queremos fazer. E Deus está nos provando. Aí a gente fica quieto, está demorando, eu vou fazer. Eu vou fazer porque se eu não fizer não vai acontecer. Aí a gente começa a fazer. E começa a tomar algumas atitudes. E a coisa parece que começa a piorar mais. Porque não era para a gente começar a fazer. Deus estava nos ensinando, irmãos, a termos paciência, a sabermos esperar. Vai chegar a hora que nós temos que fazer. Mas por enquanto Ele está preparando as coisas, Ele está colocando cada coisa no seu lugar. E aí, quando você receber a ordem para você fazer alguma coisa, já está tudo pronto. Aí você chega lá e vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e aí você fica todo alegre, achando que você fez. Aí Ele lembra para você que é Ele que está no controle. É Ele que está provendo os meios. É Ele que está enviando os recursos. É Ele que está tirando os obstáculos da frente. É Ele que está colocando as pessoas certas diante de você para que você possa conseguir realizar. É Ele que está trabalhando a sua mente e dando
sustentando. Mas você tem que crer. Você tem que tomar posse disso. Não viver agitado. Não viver inconstante. Não viver atribulado. Irmãos, às vezes nós estamos vendo pessoas tão atribuladas. Eu fico olhando e digo, Deus, o que está acontecendo? E agora parece que está piorando. As pessoas estão muito angustiadas, inquietas. E a gente sabe por quê. Porque esse tempo, irmãos, é o tempo da igreja sobressair. Eu não estou falando dos crentes, não, estou falando da igreja do Senhor. É o tempo da igreja sobressair. Porque só vai estar de pé realmente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo na igreja. Daqueles que estão comendo e bebendo, não dignamente, bebendo do cálice. Porque para alguns, beber do cálice é simplesmente tomar o cálice, não são bens, irmãos. O beber do cálice é você estar ciente da renúncia que você tem que ter na caminhada cristã. Alguns queriam sentar à direita, sim. E o Senhor disse: porventura vocês podem beber do cálice comigo? E eles disseram: nós podemos. Aí Jesus disse: realmente vocês vão beber, mas enquanto assentar à direita não compete a mim, não compete ao Pai, porque o Pai já designou. E tem pessoas que estão preocupadas em que posição ela deve estar, se é à direita, se é à esquerda. Isso não é de hoje não, irmãos. Isso não é de hoje. Quando na verdade a nossa preocupação deveria beber o cálice, mas com alegria. Porque o que está reservado para nós, irmãos, é isto. Aí a gente vai estar comendo e bebendo do cálice na ceia do Senhor, mas entendendo o contexto. Porque estamos dispostos a olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa irmã, olhar para o pecador que às vezes até nos incomoda, né? Eu estava lembrando do que aconteceu certa vez. Eu estava chegando em casa, eu, Jason, a Odinera e Gessezinho. Tinha um rapaz que já tinha me acusado muito, fazendo na frente da minha casa uma sujeira, e deixava sempre sujo ali, botava muita coisa. Eu tentei ajudar ele de todas as formas, mas de repente ele ficou me incomodando. Eu cheguei lá e ele estava todo chateado naquele dia, e eu disse: não, nem precisa ficar aí, bora, levanta. Ele estava deitado na frente da minha casa lá. Aí Gessezinho parou e disse: pastor, o que é isso? O senhor é pastor. Eu disse: eita, Gessé, é mesmo. É mesmo, Gessé, pastor. O senhor é pastor. Ele disse: é. Oh, Jesus, misericórdia, né? A gente está sendo observado, irmãos. A gente está sendo observado pelas crianças, pelas pessoas na rua, pelos olhos do Senhor. E às vezes a gente esquece, né? E às vezes nós estamos cheios de si, cheios de razão, e diz: não, mas aí é justo. Não é fácil. Mas beber o cálice, irmãos, é submissão a princípios que são determinantes para entrarmos no reino. Porque se não estivermos dispostos a isso, não estou dizendo que nós não vamos errar, não, sim, estou sujeito a errar, você também, mas nós não nos damos satisfeitos quando erramos, e Deus sabe como nós ficamos, não de uma maneira que ficamos felizes com as nossas ações, mas envergonhados, tristes. Por isso que quando nós lemos aquele texto de Coríntios capítulo 11, quando diz que quando somos disciplinados, quando nós julgamos a nós mesmos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quem nos disciplina é o Senhor, quem nos corrige é o Espírito Santo, quem nos alerta é Deus, dizendo: filho, você tem que lembrar disso. Isso incomoda na nossa entranha, mexe na nossa natureza, porque temos a natureza celeste também. Temos a parte divina, Deus colocou em nós o seu Espírito.
direcionamento certo. Somos disciplinados pelo Senhor, somos corrigidos pelo Senhor. E nós estamos olhando que tem pessoas que já perderam isso. Não tem mais correção, elas não conseguem ler. E essa fé não me alimenta, não me motiva, não me impulsiona a estar na presença de Deus. Por que não impulsiona? Porque ele perdeu a fé. Esse perdeu a fé. E através da fé, meus irmãos, é que estamos andando. Paulo diz: para que Cristo, Efésios 3, 17, 18 diz assim, a 19: para que Cristo habite em seus corações. Presta atenção no que diz esse texto. Para que Cristo habite em vossos corações, pela fé, que você sendo enraizado, olha o que a fé faz. A fé leva você à profundidade. A fé faz você estar firmado, enraizado e fundamentado em amor, possa compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual a profundidade, qual a altura do conhecer o amor de Cristo, que passa o conhecimento, para que você seja preenchido com toda a plenitude de Deus. Deus está sendo preenchido em nós através da fé que exercemos, nos dando condições, irmãos, de nos relacionarmos em amor e compreendermos o amor de Deus que foi manifestado em nós. Compreendermos o amor de Deus que foi manifestado em nós. Este amor que foi clamado com preço ali na cruz do Calvário. Ele fala que isso vai trazer para nós esta compreensão. E a gente olha para nós mesmos, porque nós estamos vendo, como diz lá no Coríntios 13, no finalzinho ali daquele capítulo, que diz que por enquanto nós estamos vendo como se for um espelho. Porque em parte profetizamos, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, ele diz: então o que em parte será revelado. Então quando nós paramos para olhar para as Escrituras, olhamos pela fé e temos a percepção de que Deus está conosco presente, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E essa percepção de que Deus está conosco presente, a gente começa a olhar para o espelho. E a gente olhando para o espelho, a gente vê a nós mesmos refletindo. Mas quando olhamos para a palavra, nós vemos Cristo. E quando olhamos para a palavra, a gente tem essa percepção de que Ele está presente, nos moldando. A gente olha para nós mesmos e nos sentimos pequenos, indignos, e nos envergonhamos. Aí o Espírito Santo vem, inunda o nosso ser, e Ele diz: eu estou trabalhando, tenha um pouquinho mais de paciência, eu estou te purificando, eu estou te provando. Com essas batalhas, com essas lutas, com essas guerras, eu estou levando você para o meio do fogo, porque tu és um diamante que está sendo lapidado, e como joia você vai ser provado no meio do fogo, e o fogo é para te purificar, e o fogo é para trazer você a uma capacidade de resistência, e as lutas elas estão aí para você vencer, mas não com as nossas armas. Aí Paulo sabe, entendeu, e ele começa a expressar: as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São poderosas em quem? Em Deus. Então tem que orar. A fé nos leva a estar orando. A fé nos leva a estar buscando a face de Deus. Não adianta, irmãos, querer vencer sem buscar a face de Deus. Josafá só venceu porque buscou a face de Deus e levou o povo a buscar. Nós só vamos vencer, irmãos, se buscarmos a face de Deus e levar vocês a buscar mais. Levar vocês a vir à escola dominical mais vezes. Levar você a este conhecimento.
E quando nós tivermos essa consciência, nós vamos crescer cada vez mais na sua presença. Precisamos garantir através da resistência e através da perseverança. Se Josafá não fizesse isso, se Josafá não estivesse colocando-se diante de Deus, ele não veria Deus. Ele colocou a sua fraqueza, colocou a sua limitação. Senhor, as nossas forças, não a força. Estou com medo. É vergonhoso? Não. Nós falamos das nossas limitações para Deus. Deus é tremendo. Quando nós nos posicionamos e dizemos: Senhor, só o Senhor. Eu estou por causa do Senhor. E confesso, irmãos, existem muitas coisas na minha vida que eu só estou conseguindo fazer porque o Senhor tem sido gracioso para mim. Garanto através da resistência, através da perseverança. 1 Coríntios 10:13 diz que Deus, Ele é fiel. Ele não estará nos provando além do que você pode suportar. Ele estará com você. As lutas virão, as batalhas virão, mas Ele estará na frente. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Quero levar você nesta hora a estar comigo, entrando nessa peleja. Hoje é um culto da vitória. E quero que você tome posse da tua vitória. Tome posse em nome do Senhor Jesus da promessa que o Senhor fez na sua vida, daquilo que Ele tem dito na sua palavra para mim e para você. Josafá tomou posse. Ele fez menção daquilo que ele tem conhecimento da história, do que Deus tinha feito quando trouxe o povo da trajetória diante do Egito, e que eles não foram em confronto, em batalha com este povo, mas que livrou este povo poupando. Agora este povo estaria se levantando contra o povo de Deus. Então existem pessoas, irmãos, que a gente não imagina. E às vezes Deus permite que se levante uma balança. E Deus está querendo nos ensinar a balança. Se coloque diante de Deus. Deus, eu não sei por que razão eu estou passando por esse momento, mas eu quero dizer, como o Senhor disse na sua palavra, eu quero me comprometer. Josafá levou o povo ao pátio novo, mas o pastor agora está levando-me a uma visão nova de disposição para lutar. Eu estou nessa disposição de encarar, colocando a minha vida no teu altar, colocando esse problema, Senhor, nas tuas mãos, porque eu sei, Senhor Deus, que como existia um pátio novo ali que o povo estava reunido, existe uma casa nova que agora o Senhor está manifestando a sua presença. E esta casa nova sou eu, é a minha vida. É a minha vida, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor, pedindo o Senhor que gere fé sobrenatural. Me dê ousadia para que eu possa encarar esta batalha, eu não possa desistir, mas eu possa ir com toda a ousadia, Senhor, confiando nas tuas promessas, mas que eu possa orar mais, eu possa ler a tua palavra, para que eu possa, assim como Josafá foi lá rebuscar aquilo que o Senhor tinha feito e colocando diante do Senhor naquele local, para o povo, para o Senhor. O Senhor respondeu dizendo: vós calareis, porque esta peleja não é vossa, e viveis o livramento que eu vos darei. Você vai se calar, mas você vai só glorificar. Você vai dizer: Deus, eu quero glorificar o teu nome, eu quero vir adorar o Senhor. Eu quero vir exaltar o teu nome, Senhor. Eu não quero ficar olhando para esta batalha, mas eu quero colocar diante do Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Porque talvez o Senhor esteja em silêncio, dizendo para mim agora, com silêncio: ore mais, santifique-se mais, porque eu vou agir no meio de você, no meio de vocês. Mas eu quero dizer para você, eu quero colocar você diante da sua família, diante da sua casa. Eu quero colocar você diante dos seus. Eu quero colocar você diante da igreja, diante da rua, diante do emprego que você está, do seu trabalho.
Senhor. Para que todos vejam que eu te chamei. Para que todos vejam que eu tenho uma palavra para exercer diante de ti. E é uma palavra de vitória. Você não vai perder essa peleja. Você não vai perder essa peleja. Porque essa peleja não é nossa. Essa peleja é minha, diz o Senhor. Aleluia. Venha. Quero convidar os presbíteros a estarem aqui na frente. Nós vamos estar orando, clamando, ungindo no nome de Jesus. Venha receber a sua oração. Peço que tire aí essa parte do meio, para liberar os nossos irmãos dele. Nós vamos estar ungindo, vamos estar ministrando em nome do Senhor Jesus. Existe um Deus no céu que a letra e o papel não pode descrever. Não dá para comparar, não dá para imaginar o seu grande poder. Vocês conhecem? Ele faz como ele quer. E aí? Vence a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Esse aí quem é? Jeová. Deus de vitória.